Olá, eu sou o professor Everton Alves e o tema desse minicurso é Educação e Paleontologia, como olhar para o antigo de forma inovadora. O bloco que iremos ver é intitulado Estratégias Ativas no Ensino de Paleontologia, o papel da aprendizagem invertida. O conteúdo programático desse minicurso é representado pelos seguintes tópicos: conceitos e definições, fundamentação teórica e metodológica, implementação prática, benefícios e limitações, aplicações no ensino de paleontologia, orientação e avaliação e, ao final, uma atividade prática. Antes da gente adentrar o conteúdo, eu quero fazer uma enquete com vocês. Eu gostaria que vocês refletissem ao responder essa enquete. Com base na sua experiência com sala de aula invertida, escolha uma das seguintes opções. Qual que é o seu nível de experiência com a sala de aula invertida? O primeiro, você tem zero conhecimento, ou seja, só sei que nada sei? Ou você apenas tem o conhecimento teórico, aquele famoso, já ouvi falar? Ou você tem um conhecimento suficiente, né? Ou seja, você consegue aplicar a sala de aula invertida. Ou a última opção, você manja demais e pode até dar dicas. Reflita aí. Ainda, antes da gente apresentar o conteúdo específico, é importante a gente compreender alguns conceitos chaves relacionados à temática, que diz respeito à metodologia ativa. O que é metodologia ativa? São amplos processos de aprendizagem em que os alunos são desafiados a participar ativamente da construção do próprio conhecimento. Esses amplos processos de aprendizagem poderiam ser encaixados, como vocês veem aqui na imagem, como uma caixa maior, né? Onde vai caber tudo ali dentro. Já o ensino híbrido é uma modalidade de entrega de conteúdos que combina atividades online e presenciais, utilizando as tecnologias digitais de informação e comunicação para integrar diferentes contextos de aprendizagem, com o objetivo de organizar o onde e o como o aprendizado ocorre, além de personalizar o ensino. Todos vocês já conhecem muito bem o layout de uma sala de aula tradicional, ou seja, esse modelo da aula tradicional ela já remonta a 900 anos, né, de idade. E aqui é o professor na frente, sendo o detentor do conhecimento, né, e todos os alunos com a carteira ou as cadeiras olhando para frente, todas retinhas, né, e todo mundo em silêncio, né, só ouvindo o professor falar, e o professor então vai ter que depositar, transferir aquele conhecimento, né, para a mente do aluno, né? Já a sala de aula invertida, ela tem uma proposta totalmente diferente, né? Ela vem para confrontar esse modelo expositivo tradicional. Qual que é a definição? Sala de aula invertida é um arranjo didático. Note aqui que está em itálico, né? Arranjo didático. Não é uma metodologia, é um arranjo didático, no qual a sequência tradicional de ensino é invertida, ou seja, o conteúdo teórico é estudado fora do ambiente de ensino comum, que é a pré-aula, né, o espaço individual lá na casa do aluno, enquanto a tarefa de casa, que são as atividades práticas, é realizada na sala de aula. Olha que interessante, no espaço grupal, utilizando-se o auxílio das tecnologias digitais de informação e comunicação e as habilidades de colaboração dos estudantes. Aqui nós temos um esquema básico de como funciona, né, a sala de aula invertida. Então, nós temos que, antes da aula, notem ali no diagrama, o professor prepara o conteúdo, compartilha com os alunos acessam esse conteúdo, né? E ali aprendem aquele conteúdo antes da aula, né? Ali, então, nesse esquema, quais são as habilidades cognitivas a serem desenvolvidas no aluno, ali antes da aula? Que são as habilidades de recordar e compreender. E as habilidades socioemocionais a serem desenvolvidas? Que são a motivação, o aluno tem que ser automotivado para estudar por conta própria, né, nesse ambiente pré-aula, tem que ter autonomia e perseverança. Já durante a aula, que é a segunda etapa da sala de aula invertida, né, o professor vai esclarecer dúvidas que ficou, né, daquele estudo prévio dos alunos, vai esclarecer as dúvidas e vai realizar atividades práticas a fim de aprofundar aquele conhecimento. Então, o professor aqui ele vai ser um guia, né, vai ser um mediador que vai esclarecer e vai aplicar ali atividades práticas para que os alunos eles
realizem aquelas atividades em grupos, né? Que é o ideal. As habilidades, então, cognitivas a serem desenvolvidas durante a aula são as habilidades mais complexas, né? Como aplicar, analisar, avaliar e criar. E as habilidades socioemocionais são o autocontrole, porque vão estar trabalhando em grupo, né? Então, eles têm que ter autocontrole, resiliência e a habilidade de colaborar com os colegas. E após a aula, nós temos uma terceira etapa, né? Que vai se avaliar e decidir, né? Se há necessidade de um novo tópico. E ali vai ser revisado o conteúdo, né? As habilidades, então, cognitivas a serem desenvolvidas no pós-aula é o recordar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar, ou seja, todas as habilidades, né? E as habilidades socioemocionais são a comunicação e a criatividade. O modelo pedagógico mediado pelas TDICs, né, Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, ele é composto por três partes, né? O primeiro componente é o componente teórico, onde vai ter ali o modelo do construtivismo incorporado, né, e o conectivismo. O segundo componente é o componente metodológico, que é a própria aula invertida em si, o arranjo, né, invertido, que é um arranjo didático. E o terceiro componente é o componente prático, né? Que é ali composto por estratégias técnico-educativas a serem aplicadas, né, desenvolvidas com os alunos. Também temos que conhecer a fundamentação teórica, porque ela é importantíssima, né, quando a gente vai aplicar alguma pesquisa, né, ou alguma atividade baseada na sala de aula invertida, nós temos que ter uma fundamentação teórica, porque é ela que vai nos respaldar, né, vai dar base para aquela atividade nossa, né. Então, as teorias de base construtivistas, elas são as mais utilizadas hoje, né, para fundamentar teoricamente, né, as atividades invertidas. Aqui nós vemos uma citação importante de Bishop Vallard, de Valéry Moreira, de 2018, né, falando que a literatura indica que as teorias de aprendizagem de Ausubel, Piaget e Vygotsky são as mais usadas em estudos sobre a sala de aula invertida. Por isso que a gente trouxe aqui eles, né, esses personagens, esses teóricos da educação, né, para fundamentar, né, para vocês conhecerem um pouquinho, né, de quem são eles e o porquê eles são utilizados para respaldar as atividades baseadas em sala de aula invertida. O primeiro deles é Vygotsky. Vygotsky foi um psicólogo, né, da educação. Ele trouxe a teoria socio-interacionista, né? Ele diz que a interação mediada, né, por relações sociais, elas são importantes, né, e influenciam o aprendizado, né? Então, a cultura influencia o aprendizado. E as atividades colaborativas também influenciam o aluno para aprender mais, né? Essas são as defesas desse teórico, né? Jean Piaget foi um biólogo e psicólogo também. Ele trouxe, né, à tona a teoria construtivista interacionista, né? Que fala sobre o desenvolvimento cognitivo e que ele ocorre, né, em estágios. E também ele defende que a interação direta, né, do aluno com o meio ambiente é importante para o aprendizado, né? E a experimentação, né, os erros e acertos que o aluno vai ter ali, né, batendo a cabeça na parede para aprender, isso é importante para o aprendizado. E a participação ativa do aluno também é importante para a construção do seu próprio conhecimento. Já David Ausubel foi um psicólogo da educação também, né? Mas ele trouxe, né, ali para a gente a contribuição, porque ele é o pai da teoria da aprendizagem significativa, né? Em que o aluno ele já traz de casa algum conhecimento da vida, né? Do ambiente em que ele vive. Ele já traz certos conhecimentos e esses conhecimentos não podem ser descartados, ignorados, né? Eles têm que ser trabalhados em sala de aula, ali no ensino formal, né, para que o aluno desenvolva esse conhecimento, né, aprimore esse conhecimento, a fim de ressignificar esse conhecimento, claro, levando em conta as evidências científicas, né. Já Paulo Freire foi educador e filósofo, né, ele traz a proposta da pedagogia libertadora vezes a educação bancária, né. Na pedagogia libertadora, o aluno, então, ele é desenvolvido, né, para ele se emancipar, né, para ele ter o pensamento crítico, para ele pensar com a própria cabeça e ser um
um ser pensante quando ele sair da escola e estiver na sociedade como cidadão, né? Que ele consiga moldar e influenciar o meio social em que ele vive, né? A realidade em que ele vive. Já a educação bancária, esse conceito que Paulo Freire traz, é aquela noção, né, do ensino tradicional, em que o professor deposita, né, por isso que é bancária, deposita na mente do aluno aquela informação. Isso não isso não é libertador, né? Isso é uma forma de continuar um ciclo, né, de repetições, o aluno apenas reproduz aquilo que ele aprende em sala de aula, e isso não é legal. Então, esses conceitos são interessantes que o Paulo Freire traz para a gente, né? E temos também a formação ativa e vezes formação passiva, né? É claro que a formação ativa é sempre de preferência, né, do que uma formação passiva em que o aluno não pensa, não critica, né, não reflete. Nós temos também Jonathan Bergman, né? Jonathan Bergman, ele é um educador químico, especialista também em sala de aula invertida, aplicada à educação básica. Então, ele trouxe um livro, né, em que ele foi o fundador desse movimento popular da sala de aula invertida no mundo, em que ele aplicou durante anos, dezenas de anos de sua carreira, a sala de aula invertida em suas próprias aulas, né? Gravando vídeos, né? E avaliando, né, essas propostas e vendo que trouxe melhores resultados do que uma aula tradicional expositiva. Nós temos Robert Taubert, que é um educador matemático, e ele é especialista em sala de aula invertida aplicada ao ensino superior. Então, esses autores, esses teóricos, eles formam a base, né, do que a gente conhece como sala de aula invertida. Em relação a SAI e aprendizagem invertida, nós vemos que há muita confusão em relação a esses termos, né? Muita gente confunde achando que sala de aula invertida é a mesma coisa que aprendizagem invertida, e não é. Nesse diagrama, ele representa bem a diferença entre esses três conceitos: ensino tradicional, sala de aula invertida e aprendizagem invertida. Aqui nós vemos que a sala de aula invertida é um arranjo didático, né? Uma forma de estruturar a aula. Já a aprendizagem invertida, como vocês veem nessa flechinha embaixo, né, do círculo verde escuro, é uma abordagem pedagógica, né, ou uma filosofia de ensino e aprendizagem. Para se alcançar a aprendizagem invertida ou o ensino tradicional, tudo vai depender da quantidade de autorregulação desenvolvida no aluno, né? Será que o aluno conseguiu, né, desenvolver essa autorregulação, né? Conseguiu ver o que ele precisa saber, né? Controlar, gerir o seu tempo, né? O ritmo. Será que ele conseguiu se organizar, né? Para os seus próprios estudos? Então, essa autorregulação do aluno vai, então, indicar se o aluno vai desenvolver ou não a aprendizagem invertida, que é, né, o objetivo final, né? Já se o aluno ele é mais influenciado, né, pelo controle do professor, né? Ele gosta que o professor seja o detentor de todo o conhecimento, né? Quanto mais há um aumento do controle do professor numa aula, vai para o lado do ensino tradicional, né? Que é uma cultura de aprendizagem centrada no professor. Já a aprendizagem invertida, o oposto, né, é uma cultura de aprendizagem centrada no aluno. Então, o aluno é a bola da vez, o aluno, né, é o responsável pela construção do seu próprio conhecimento. O aluno é o foco, né, tanto do ensino quanto da sua aprendizagem. Aqui nós vemos os 4 pilares da aprendizagem invertida, né? A aprendizagem invertida, ela é simbolizada pela sigla FLIP, em inglês, né? Então, começando aqui no F, que é o primeiro pilar, né, para se alcançar a aprendizagem invertida, é um ambiente inflexível. O que é ter um ambiente flexível? É a flexibilização do tempo e ritmo de aprendizagem. O aluno ele tem que estudar no seu próprio ritmo, no seu próprio tempo. Então, temos que dar ferramentas para o aluno que privilegiam essa questão do ambiente flexível. O segunda letrinha, né,
É a cultura de aprendizagem, porque a construção do conhecimento ela é mediada pelo professor. Essa deve ser a cultura a ser desenvolvida numa sala de aula, né? O aprofundamento do tema deve ser feito em sala de aula, para se adquirir essa cultura de aprendizagem, em que o foco é o aluno, isso demora tempo, né? E esse é o segundo pilar da aprendizagem invertida. O terceiro é o conteúdo dirigido, ou seja, o planejamento da aula e dos objetivos educacionais, ela deve ser intencional. Antes de aplicar a sala de aula invertida, o professor tem que ter intencionalmente isso elaborado, né? Feito todo o planejamento e delimitado todos os objetivos de aprendizagem a serem alcançados ao final da aplicação desse arranjo invertido. E usar o tempo de sala de aula também de forma eficaz. E se configura, então, o terceiro pilar da aprendizagem invertida. O quarto e último é o educador profissional, ou seja, os profissionais que saibam lidar com críticas, sugestões e sejam motivadores, porque o primeiro a adquirir essa cultura, né, tem que ser o professor, né, ele tem que não ser resistente à aplicação de novas metodologias, ele tem que entender que essa estratégia ativa, ela vai beneficiar não só ele, né, como o aluno, os dois, né, como uma equipe, né, que vai trazer mais aprendizado, embora seja mais custoso, né, aplicar uma estratégia dessa em relação a uma aula expositiva. Então, o professor tem que estar motivado também, mas ele tem que saber lidar com críticas porque vai aparecer, né? Então, o professor também tem que saber dar feedbacks constantemente, porque isso é importante numa sala de aula invertida. Uma sala de aula invertida, ela é dependente também de objetivos de aprendizagem bem claros e delimitados, né? O professor tem que estabelecer esses objetivos de aprendizagem, ou seja, o que eu quero que o meu aluno saiba ao final da aplicação dessa sala de aula invertida. E para isso, a gente tem que selecionar esses objetivos de aprendizagem a partir da taxonomia de Bloom, que é uma classificação de objetivos de aprendizagem, né? Nessa classificação, nós temos alguns níveis que a gente chama de níveis de desenvolvimento cognitivo a serem alcançados. Os primeiros níveis diz respeito a lembrar e entender. Essas habilidades, né, ou competências, né, a serem alcançadas, ela é de baixo nível cognitivo, ou seja, o aluno não tem que pensar, refletir, desenvolver muito para lembrar e entender, né? Já o que a gente espera que o aluno alcance ao final são esses níveis mais elevados, como aplicar, analisar, avaliar e criar. São de alto nível cognitivo. É muito mais complexo essas habilidades a serem desenvolvidas, né? Então, precisa de bom planejamento para se desenvolver essas habilidades no aluno. Esse diagrama aqui, ele é bem didático, porque ele compara, né, como funciona a sala de aula invertida e a aula tradicional. Na aula tradicional, representada por esse triângulo aqui, o primeiro, nós vemos que essas habilidades de memorizar e compreender, né, de baixo nível cognitivo, eles são trabalhados em sala de aula na presença do professor expositor, numa aula expositiva. Então, isso não faz sentido, né? Trabalhar essas habilidades de baixo nível cognitivo com a ajuda do professor. Já as habilidades de alto nível cognitivo, como aplicar, analisar, avaliar e criar, o aluno tem que desenvolver em casa sozinho, né? Sem a ajuda do professor. Então, não faz sentido algum isso aqui. A proposta da sala de aula invertida, ela inverte esse triângulo. Olha aqui na segunda imagem. Ou seja, essas habilidades de baixo nível cognitivo, como memorizar e compreender, são trabalhados como tarefa de casa. Então, ok, né? São simples de se desenvolver essas habilidades, ele vai desenvolver sozinho em casa. Já as habilidades de alto nível cognitivo, ou seja, aquelas habilidades mais complexas, são trabalhadas na sala de aula a partir da tutoria, né? Da mediação do professor, né? Que é um guia. Então, isso faz sentido desenvolver isso com a presença do professor, porque o professor vai auxiliar, dirigir o aluno a alcançar, né, essas competências. Ou seja, essas habilidades são desenvolvidas, né, as mais complexas, no espaço grupal, onde o professor vai esclarecer dúvidas, discutir conceitos, analisar artefatos, resolver problemas, trabalhar em grupo e criar e projetar, né? Já as de baixo nível cognitivo na sala de aula invertida, então utiliza o espaço individual em casa, né, onde o aluno vai ver vídeos, recordar expressões, ler materiais relacionados, conhecer novos termos e conceitos.
As competências que nós, professores, queremos desenvolver nos alunos, né, que são as competências digitais para o século XXI, são as habilidades digitais, resolução de problemas, criatividade, habilidade de apresentação, colaboração, pensamento crítico e comunicação. Essas habilidades, elas já são trabalhadas, né, para as novas gerações, geração alfa, né, e geração Z e até a beta, né, que é o futuro, né, que é o objetivo principal. Quais são os benefícios da sala de aula invertida? Bom, a sala de aula invertida fala a língua dos atuais universitários, né? Amplia o tempo, né? Otimiza, né, o tempo de estudo em sala de aula, porque o aluno já viu o material antes, ele já entrou em contato com o conteúdo, e aqui a gente vai aprofundar, então, vai ampliar esse tempo de estudo durante a sala de aula, no ambiente prático. O aluno ele é destacado como protagonista, né? Há um empoderamento do aluno, porque ele tem uma flexibilidade, ele vai escolher o horário, o local e a forma de estudo que ele quer. Vai favorecer o aprendizado no ritmo do aluno, porque ele vai poder pausar, numa questão de videoaula, né? Pausar, retroceder, avançar o vídeo, né? Ele vai ter flexibilidade no gerenciamento do seu tempo de estudo, vai desenvolver nele autonomia, independência, responsabilidade, vai desenvolver a autorregulação, o autogerenciamento e a autoavaliação dele sobre si próprio, vai aumentar a interação entre professor e aluno, porque o professor vai poder dedicar mais tempo para o aluno em sala de aula, passando nos grupos para ver e conversar com eles, né? O que não acontece numa sala de aula tradicional, numa aula expositiva, vai gerar desafios aos alunos, desenvolve a capacidade de resolver problemas e a criatividade, desenvolve o pensamento crítico, torna o processo mais significativo e aumenta o engajamento e a participação ativa. Outra pergunta que deveremos trabalhar aqui é necessário usar videoaulas? Muita gente diz que sala de aula invertida é quase sinônimo de produzir videoaulas. Será que é verdade? Será que é necessário a gente trabalhar apenas com videoaulas? Talbert, que é um dos especialistas em sala de aula invertida para o ensino superior, diz: o vídeo não pode ser um requisito para a aprendizagem invertida se a aprendizagem invertida foi inventada antes da capacidade de hospedar o vídeo. Então, isso aqui é interessante para a gente, né? Os argumentos dos professores, né, quando eles são confrontados, se eles devem trabalhar ou não com sala de aula invertida, gosto da ideia de inverter minha sala de aula, né, mas simplesmente não tenho tempo para fazer os vídeos. Também utilizam argumentos como, gosto da ideia de inverter minha sala de aula, mas simplesmente não tenho habilidade técnica para fazer vídeos. Ou não tenho tempo ou habilidade para fazer vídeos para minha aula e não me sinto confortável em usar os vídeos de outra pessoa, por vários motivos. Ou também não estou invertendo minha aula porque simplesmente não acho que faça sentido usar vídeos no que ensino, né? Mas, como a gente viu aqui por meio do Talbert, né, não é necessário utilizar videoaulas. Existem diversos outros recursos didáticos que podem ser aplicados, né, para etapa prévia da sala de aula invertida, né? Quais são essas alternativas? Podemos usar textos impressos ou online, né, PDFs, artigos científicos, matérias, reportagens, trabalhar com capítulos de livros didáticos, etc. Basta ser criativo, professor, né? Podemos utilizar também podcast, jogos, né, como caça-palavras, cruzadinhas e vários outros games, lista de exercícios, seja fechada ou abertas, né, ou temas para que o aluno pesquise previamente, trabalhar com simulações, né. O importante é adaptar a estratégia invertida à realidade da instituição de ensino, né. Acho que esse sempre deve ser o foco principal do professor, adaptar o arranjo didático ou a metodologia ativa que ele quiser, né, à realidade da escola, da universidade, né? Se você tem poucos recursos, trabalhe com o que é simples. Se você tem mais recursos, trabalhe com recursos mais complexos, né? Como o conteúdo pode ser disponibilizado? Essa é outra questão, né? Universidades, faculdades que tenham acesso, os alunos tenham acesso à sala, né, de computadores, né, ou à internet, pode trabalhar com um ambiente virtual de aprendizagem, como o Google Classroom, né, como o Moodle, fóruns. Pode-se também disponibilizar os materiais por meio de e-mail, né, ou por Facebook, né, ou por WhatsApp,
porque são plataformas que dá para ter alguns indicadores, né, o professor, como quem visualizou, o número de curtidas, a interação, né, ou comentários, pode ser um indicador também para o professor avaliar, né. E o importante é optar por meios que dão feedback de views ou comentários para o professor, né, poder avaliar. Quais técnicas e estratégias utilizar durante o momento presencial, nessa etapa, né? O professor pode trabalhar ou planejar ali para sua aula, né, leitura e análise de texto, estudo de caso, apresentação em grupo, revisão de conteúdos digitais, resumo, infográficos, questionários, mapas conceituais, simulações, etc, né? O céu é limite, basta ter criatividade. Mas quais são as limitações, né? Existem limitações com a sala de aula invertida, assim como qualquer outra metodologia ativa, né? Ou método de ensino, em geral. Tem alunos que não assistem às videoaulas, que é a etapa prévia, né? Tem alunos que têm dificuldade de acesso à internet ou dispositivos móveis, por isso que é importante adaptar a realidade da instituição, né? Da turma. Tem alunos que não se sentem à vontade com o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação, preferindo aulas expositivas. Tem professores resistentes a novas estratégias de ensino, ou que desconhecem, né, essas metodologias de ensino, ou que desconfiam delas. Tem professores sem formação continuada e apoio necessários para implementar novas estratégias, porque não tem um ambiente, uma estrutura ideal para isso. Tem professores sobrecarregados, pois a sala de aula invertida exige mudança curricular significativa, não é fácil, né? A mudança de currículo, a criação de materiais didáticos de qualidade, mudança no modo de pensar, o uso do tempo e do espaço para o ensino, entre outras causas, né? Mas existem muitos benefícios e por isso a gente foca na sala de aula invertida, né? Por que a gente deve usar a sala de aula invertida no ensino de paleontologia, que é o foco aqui do nosso minicurso, né? Porque a literatura científica nos mostra que desde 2012, quando a sala de aula invertida começou a ser aplicada nos estudos, né, científicos, né, da aprendizagem, né, estudos aplicados à educação, houve um aumento exponencial, né, de pesquisas mencionando os benefícios da sala de aula invertida, né? Nós encontramos estudos em duas bases de dados, né, a ERIC e a Scopus, onde ali a gente vê aumento desses estudos a cada ano, né? Então, no Scopus, a gente pode encontrar aqui, até 2021, 2.959 artigos científicos já foram publicados sobre o uso, né, a importância do uso da sala de aula invertida para o aprendizado de conteúdos científicos. E nós temos a ERIC também, que é a Education Research Information Center, com 1.382 artigos. Então, esse aumento exponencial, ele reflete aproximadamente 44% ao ano tem aumentado. Por isso que a gente propõe o uso da sala de aula invertida para o ensino de conteúdos paleontológicos. Aqui nesse gráfico, nessa tabela, né, a gente vê o uso por países. Os Estados Unidos são os que mais têm utilizado a sala de aula invertida, né, seguido da China, Espanha, Taiwan, Austrália, Reino Unido, né. E em relação às áreas do conhecimento, as áreas que mais têm utilizado a sala de aula invertida são as ciências sociais, né, depois a ciência da computação, medicina, engenharia, até matemática, né? Os artigos sobre a SAI no ensino superior, em relação à área de educação em geociências, né, que é a nossa área aqui, já foram utilizados aproximadamente, ou foram encontrados 10 estudos, né, na área de educação em geociências no geral. Quando a gente afunila, né, para o ensino de paleontologia, nós não encontramos nenhum trabalho que utilizou ainda a sala de aula invertida, né, para se desenvolver habilidades, né, nos alunos em relação a conceitos paleontológicos. De que forma ocorre a orientação? Porque muita gente acha que não há orientação do professor, já que na etapa prévia, né, da sala de aula invertida, o professor não está lá, o aluno está trabalhando, né, sozinho em casa, na casa dele, né? Mas existem diversas formas por meio das quais o professor pode orientar o aluno, né? Por exemplo, no espaço individual,
o professor pode fazer um treinamento, né, de 10 dias antes, né, da primeira aula, né, da sala de aula invertida, ele pode fazer um treinamento com o aluno, né, passando as orientações. Também ele pode desenvolver uma prática guiada, que é um documento ali com todas as orientações do que o aluno deve estudar primeiro, depois, né, o que ele deve focar, o que ele não deve fazer. Então, esse documento é importante também e passa orientações para os alunos. Pode elaborar um mapa mental, pode passar orientações por fórum, WhatsApp, né, fazer atendimentos das dúvidas dos alunos. Já no espaço grupal, a orientação ocorre de forma presencial, personalizada, né? Seja de forma individual, o professor falando diretamente para cada aluno, ou de forma grupal, passando ali nos grupos e dando as orientações, né? Então, em relação à orientação, Talbert diz que na aprendizagem invertida, o professor oferece orientação nos espaços, tanto individual quanto grupal. No espaço individual, essa orientação, com frequência, está na forma de instrução direta. Ele diz também: precisamos ser claros quanto ao que deve acontecer com os alunos em seus espaços individuais. As atividades descobertas que precedem a atividade no espaço grupal não são um vale-tudo, mas estruturadas e guiadas, né? Então, tem intencionalidade. Os alunos não são simplesmente colocados em um ambiente de aprendizagem sem orientações. E em relação à avaliação, né? Essa é a dúvida de todo professor, né? Como funciona a avaliação? A avaliação, ela pode funcionar de duas formas, né? Ela pode funcionar como uma avaliação formativa, né? Em que isso ocorre na etapa pré-aula, né? Então, ocorrem ali, são avaliações dadas aos alunos enquanto um conceito ainda está se formando, com o objetivo de reunir dados sobre a compreensão dos alunos e fazer modificações nas atividades de ensino e aprendizagem antes que a instrução sobre o conceito tenha terminado. Já existe também a avaliação somativa. O que é isso? São avaliações feitas para medir a aprendizagem do aluno no final de um processo de aprendizagem. Então, as avaliações podem ser feitas uma ou outra, ou ambas, né? As duas formas. Talbert diz também sobre a avaliação que, embora todas as disciplinas devessem incluir uma mistura de avaliação formativa e somativa, os ambientes de aprendizagem invertida têm uma ênfase particular na avaliação formativa, devido ao papel valorizado do trabalho do aluno no espaço individual. Esse trabalho, que prepara os alunos para o trabalho produtivo no espaço grupal, deve ser avaliado e convertido em feedbacks. Mas, embora o foco seja na avaliação formativa, por que não a autoavaliação e a avaliação por pares? Então, existem outras formas de avaliação que também podem ser aplicadas durante a aplicação aqui da sala de aula invertida. E de que forma os alunos devem ser avaliados? Essa pesquisa, feita por Valério e Moreira, né, no ano de 2023, eles avaliaram as vivências de professores sobre o ensino da sala de aula invertida, né? Os docentes, então, ao final, após a experiência com a sala de aula invertida, em que eles tiveram que aplicar as suas próprias turmas, eles relataram, então, mudanças de práticas, procedimentos, instrumentos e critérios avaliativos. Então, eles mudaram a forma de enxergar como eles deveriam avaliar os alunos, né? Houve questionamento do formalismo das avaliações escritas de caráter somativo, então os professores passaram a ficar mais críticos em relação, né, aos métodos de avaliação somativa, que é clássico, né, para uma avaliação no ensino tradicional. Então, houve sugestão da importância e possibilidade de diversificar e flexibilizar as fontes de notas dos estudantes e uma expansão das métricas de aprendizagem. Isso aqui é importante, né, a gente encontrar novos indicadores para como avaliar os alunos e aspectos subjetivos assumiram legitimidade. Então, qual é o melhor instrumento de avaliação? Não existe um melhor instrumento, né? É aquele que permite avaliar de forma mais precisa os objetivos de aprendizagem que você, professor, delineou no começo, né? Ou antes da aula. Então, você decide. Conforme diz o professor Marcelo Valério, né? Não saberia te dizer se há um melhor instrumento, procedimento ou critério avaliativo quando se arranja o ensino pela SAI, mas certamente precisa haver coerência, ou seja, um alinhamento cognitivo entre a forma como o estudo prévio ocorre, o encontro presencial e as atividades são feitas, e essa etapa é avaliativa. Aqui, a seguir, eu trouxe para vocês uma proposta de sequência didática, né, onde você, professor, pode aplicar, né, a sala de aula invertida para a sua turma, né?
Essa proposta eu desenvolvi durante o meu doutorado. Aqui eu desenhei uma sequência didática, então aqui nesse esquema vocês veem as etapas a serem cumpridas, né? Então, primeiro eu fiz um treinamento presencial com os alunos com uma semana de antecedência, eu fui lá na sala de aula e expliquei para eles o que ocorreria, de que forma ocorreria, o que eles precisariam ou não, né, para alcançar as habilidades propostas. Depois, na aula, durante a pré-aula, né, em ambiente virtual, os alunos iam estudar os materiais, né, disponibilizados a ele, e essa pré-aula duraria ali, esse tempo de estudo, 2 horas e meia, né? O material didático eu disponibilizei no Google Sala de Aula da turma. E o que eu coloquei ali? Eu coloquei leitura, visualização de vídeos e respostas, né, que eles deveriam dar às atividades, né, interligadas com as videoaulas. Essas respostas eles teriam que submeter até 24 horas antes da aula presencial, né? Essas leituras foram baseadas ali em artigos científicos e também com a prática guiada que eu disponibilizei para os alunos. Durante o encontro presencial, nessa coluna azul, também levaria cerca de 2 horas e meia toda a sequência didática, né? Então, a primeira atividade que eu disponibilizei, planejei para os alunos, foi uma resolução. Primeiro, eles teriam que eu vou resolver as dúvidas dos alunos. Que dúvidas? Eu vou disponibilizar ali 15 minutinhos para os alunos para esclarecer aquelas dúvidas que ficaram da leitura, né, que eles trouxeram do ambiente pré-aula, né, que eles estudaram em casa. Então, eu pedi para eles anotarem as dúvidas, eles trouxeram e eu resolvi nesses 15 primeiros minutinhos, para não ficar nada pendente, né, para a gente trabalhar as primeiras atividades. Então, essa primeira atividade foi a leitura e interpretação de artigo científico, né, que durou cerca de 30 minutos. Então, eu dei um artigo científico com a temática, né, para os alunos lerem, em português, né, isso é importante, e feito anotações nesse artigo, né, nesse PDF, né, ou nesse impresso, né, anotações do que era mais importante para eles seguirem. Então, era marcado, né, uma leitura direcionada. Eles leram esse artigo e discutiram em grupo algumas questões. Quais questões? Eu também disponibilizei junto com o impresso 3 questões para direcionar a discussão deles. Em seguida, eu apliquei uma segunda atividade, que é o fishball, que é uma técnica, né, de aprendizado ativo, né, que foi desenvolvida nos Estados Unidos. Então, eu apliquei nessa sequência didática e durou cerca de 40 minutos. Mas mais para frente a gente vai dar um esclarecimento sobre o que é, mais especificamente, o fishball. Então, durou 40 minutos essa atividade, né? E os alunos gostaram bastante. É bom já frisar, né? Dar esse spoiler para vocês. E depois a etapa de relatos de experiência, né? Então, os alunos vão relatar para mim como foi seguir toda essa sequência didática, né? E ao final, eu apliquei um questionário, né? Com uma avaliação para eles também me darem esse retorno, né, do que eles acharam do conteúdo, né, da sequência didática, da didática utilizada, né, dos produtos educacionais ali disponibilizados para eles. E fiz um fechamento na aula, né, um fechamento dando um feedback para eles do que eu achei, né, do envolvimento deles na aula e do que precisa alcançar ainda mais para frente, né, para se alcançar o desenvolvimento das habilidades e também a se apropriar do conhecimento. Quais foram os materiais didáticos, né? Qual curadoria que o professor tem que fazer, né, antes para direcionar daquela turma, né, o contexto, a realidade da turma. Eu elaborei uma série de videoaulas, né, mas essas videoaulas foram feitas dentro de um estúdio profissional. Então, foram videoaulas bem, bem produzidas, né, narradas com imagens e interações. Também fiz o levantamento de artigos científicos próprios e adequados para aquela temática e elaborei uma prática guiada específica para a turma. Além disso, eu também elaborei um guia de aplicação para o professor, né? Então, na minha pesquisa doutoral, eu avaliei algumas turmas, né, de níveis de graduação em biologia e elaborei esse guia de aplicação para que o professor consiga depois no futuro, aplicar por conta própria essa sequência didática, não só na aula de paleontologia, mas em outras aulas, né?
Por que a escolha de videoaulas? Isso é importante. Eu escolhi isso para minha pesquisa doutoral porque eu percebi que os dados nos mostram que é o método preferido, né, dos alunos dessa geração, né? Apesar do apelo da tecnologia, o professor ainda é considerado muito importante para a aprendizagem, diz pesquisa da Pearson, esse é o subtítulo dessa matéria. O interessante dessa matéria é que os vídeos, eles são importantes, mas os professores também são importantes, o que se encaixa bem com a sala de aula invertida, né? O YouTube, ali, vídeos no YouTube, a maioria dos alunos, né, selecionaram essa opção, que eles preferem, né, isso para os seus estudos. Atividades presenciais em grupos, e o professor com 78%. Esses dados são de 2018. Já uma pesquisa de 2023, bem mais recente, né, mostra também que as videoaulas ainda, né, são preferíveis para os alunos. 98% dos usuários afirmam que usam o YouTube para obter informações e conhecimento. 84% dos professores que usam o YouTube concordam que a plataforma ajuda os estudantes a aprender melhor. 75% dos professores que usam o YouTube concordam também que a plataforma ajuda a resolver lacunas na educação, pois oferece acesso a informações de qualidade. A geração Z, né, também tem usado, né, as mídias sociais, né? O YouTube é uma delas, né, com seus vídeos, além de Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, né? Esses dados são de 2024 e o YouTube está acima de tudo, né, nessa frequência. E eu utilizei também o Edpuzzle, que é uma plataforma, né, de gerenciamento de videoaulas. Então eu subi, né, fiz o upload das minhas videoaulas dentro dessa plataforma para que a plataforma gerenciasse isso. A plataforma solta relatórios para nós professores, né, sobre a interação com os alunos, como os alunos interagiram, né, com as videoaulas. Então a gente usa o Play Store para baixar, né, esse aplicativo do Edpuzzle, cada aluno baixa o seu, né, no Play Store, e aí eu dou permissão para o aluno entrar, né, nessa sala de aula lá para assistir as videoaulas. Tem proibições também que o professor pode colocar, né? Então a gente vê a interatividade dos alunos, tem feedback, né, que a gente pode soltar para os alunos se eles erraram ou acertaram, quando a gente anexa questões às videoaulas, né? E a gente pode transformar isso numa avaliação formativa, né, por meio da plataforma de puzzle, as videoaulas lá dentro, né? E esses relatórios que a plataforma solta para a gente tem alguns indicadores importantes, né, como o desempenho acadêmico, então a gente vai ver quais foram os erros, os acertos, o tempo dedicado a assistir as videoaulas e as notas dos alunos também. Então, aqui estão nessa imagem do lado direito as questões anexadas, né? Que elas vão surgindo na tela à medida que o aluno está assistindo a videoaula. Então, em certo momento, dá pause na videoaula e surge, né, na tela a questão para o aluno responder. E depois que ele responde, submete a resposta, a videoaula continua. É interessante a gente falar sobre a videoaula tradicional e a videoaula interativa, porque existem essas duas diferenças, né? Um vídeo tradicional, muitas vezes, deixa o aluno como um espectador passivo, enquanto um vídeo interativo irá envolver o aluno e exigir interações, ativando assim o aluno. Os vídeos interativos incluem o uso de questionários incorporados, cadeias de links, mapas interativas e o uso interativo de objetos 3D. As principais áreas de aplicação para vídeos interativos conquistam a avaliação sumativa e a formativa. Por isso, aí eu fiz dessa escolha para minha pesquisa doutoral de videoaulas, uma série de videoaulas, porém interativas, né, para que os alunos fossem ativados. Qual é o layout de uma sala de aula invertida? Como o professor deve arranjar a sua sala, né? A disposição de mesas e cadeiras são diferentes, né? Por exemplo, com uma leitura e discussão de artigo científico, né? Nós professores, podemos arranjar as carteiras ou cadeiras, né, em grupos, né? E assim, o foco da aprendizagem invertida é o centro da sala de aula, né? Onde estão essas mesas e cadeiras arranjadas em grupos, como vocês veem aqui nessa segunda imagem abaixo. Então, lá à frente da sala de aula, onde está o projetor, já não é mais o centro da aprendizagem.
conforme afirma Bergman e Sons, né, especialistas em sala de aula invertida para o ensino básico, né? Eles dizem, abre aspas, ao começarmos a implementar o modelo invertido de aprendizagem, percebemos que teríamos de mudar até o layout do recinto. Em vez de o ponto de foco da sala de se situar na frente, concentra-se agora mais no meio, como em uma turma de jardim de infância. Esse desenho muda a psicologia dos alunos. Para eles, o foco central da sala já não é mais o professor, e sim eles mesmos e a sua aprendizagem. Aqui eu trago algumas referências básicas para vocês, né? Nós temos aí como bibliografia, né, como livros do Bergman e Sons de 2012, Sala de Aula Invertida, uma metodologia ativa de aprendizagem. Nós temos o capítulo de Jacobucci, 2012, né, Teaching Paleontology in the First One Century. Nós temos o livro do Matthew Clapham, de 2018, né, Flipping the Paleontology Classroom. E nós temos o livro traduzido para o português de Talbert, de 2019, né, Guia para a Utilização da Aprendizagem Invertida no Ensino Superior, e aqui eu trago para vocês algumas referências. Como atividade prática, né, nós utilizamos o fishbowl. O que é o fishbowl? Aqui eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês o que é essa técnica de aprendizado. A tradução do inglês é aquário de discussão. O fishbowl foi uma técnica inspirada, né, na realidade dos centros cirúrgicos dos Estados Unidos, onde os residentes de medicina, né, eles ficam observando a cirurgia, os alunos de medicina ficam observando a cirurgia do lado de fora do centro cirúrgico, onde há ali vidros, né? É como se o centro cirúrgico fosse um grande aquário. Eles estão lá operando lá dentro, envolvido por vidros. E tem espectadores do lado de fora. A técnica do fishbowl se utiliza dessa mesma disposição, o layout. Então, nós temos ali, mais ao centro, 5 cadeiras, né? Em que nós chamamos 3 alunos para iniciar a discussão, como um debate, né? Uma cadeira é dedicada para o mediador, o professor, né? E uma cadeira fica vazia, para que os alunos que estão na roda de fora possam se levantar e sentar ali na cadeira vazia, quando eles quiserem participar e dar a sua opinião. No círculo interno, há então o debate, a discussão da temática proposta. No nosso caso, né, sobre questões tafonômicas, né, da paleontologia. Aí, a partir do momento que todos deram a sua opinião ali dentro da roda, do fishbowl, do aquário, os alunos que estão na roda externa, eles levantam e sentam-se ali. Um da roda sai para que sempre uma cadeira fique vazia, né? Esse que sai, senta na cadeira daquele que se levantou, né, e que estava no círculo externo. Aqui eu tenho uma imagem, aqui na imagem inferior, nessa fotografia, em que eu fiz, né, a pesquisa do meu doutorado. Então, eu estou ali mediando a discussão, temos 3 alunos sentados e uma cadeira vazia, e temos o círculo mais externo com os alunos, né? É uma técnica que dá resultado, né? Os alunos gostam bastante. Eu trago isso nos resultados da minha tese, né? Nos meus artigos científicos, os benefícios e as vantagens de se utilizar o fishbowl e o quanto os alunos gostaram dessa técnica. E aqui eu trago algumas orientações básicas, caso você, professor, fosse utilizar isso, né? Então, nós temos o aquário de discussão aqui, formado por essa imagenzinha, né? O aquário, que é um pequeno grupo com direito à fala e que discute o assunto, né? E a plateia no círculo externo, um grupo maior, sem direito à fala, assiste a discussão do aquário. Pode pedir a palavra, né, e se levantar e sentar na cadeira vazia, ou pode ceder o lugar àquele que está no círculo interno e vai sentar no círculo externo, no lugar de quem saiu. Uma das perguntas que podem ser colocadas, então, para iniciar essa discussão, por exemplo, o professor é o responsável pelo engajamento dos alunos. Essa é uma afirmação. E eu percebo que a afirmação causa surte mais efeito do que uma pergunta. Então, faça uma afirmação. O professor é o responsável pelo engajamento dos alunos. Você pode dar ali 15 minutos para os alunos, então, debaterem essa afirmação ali, entre si,
e aí vai ter a participação daqueles alunos no círculo externo. Aqui tem outras, né, afirmações, os alunos de hoje em dia não priorizam a universidade, e aí isso vai gerar um grande debate. Então, você vai ver resultados. Espero que você tenha gostado da proposta que a gente trouxe para vocês, e leiam a bibliografia indicada e se aprimorem, né, nessa tentativa, então, de introduzir a sala de aula invertida nas turmas de vocês. Obrigado pela atenção.